Bom, pessoal, olá, bom dia para todos. Então, mais uma vez, vamos tentar fazer aqui um videozinho, né, com o passo a passo da conversão dos arquivos de aquisição de TG DSC lá do Universal Analysis, transferir para o Origin para gerar uma figura nos moldes que a gente usa nas publicações, tá? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então vamos dar início aqui para não atrasar mais e vamos trabalhar um pouquinho. Repetindo, né? Então a gente vai abrir o software do Universal Analysis, né, que tem os dados que foram adquiridos lá no equipamento, e vamos fazer o procedimento de retirada, extração desses dados e transferência para o Origin e aí a geração da figura. Então ó, tá aqui o arquivo do Universal Analysis, certo? Então eu já abri. Quando você clica ali, abre então essa tela, ok? E aí a gente vai na pastinha para buscar o arquivo que a gente vai trabalhar. Bom, então vamos lá. Eu vou começar abrindo então uma curva. Vou abrir duas curvas TG. Vou abrir uma em seguida, vou abrir outra. E daí a gente demonstra como que faz a transferência e também depois como é que a gente, por exemplo, coloca ou sobrepõe e assim por diante. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a curva, esse dado que é o óleo de linhaça. Então, a curva TG de uma amostra de um óleo, certo? Então, está aqui a curva TG, DTG, né? Em azul DTG, em verde ATG, tá? Perfeito. Então, como é que a gente, né, procede para transferir o dado? Como eu já disse, né, anteriormente, tem várias formas de fazer essa transferência. O que eu vou mostrar aqui é um caminho que eu costumo fazer, certo? E que eu acho que funciona bem. Tem outros caminhos, então se você tem, né, já experiência em de outras formas, não precisa mudar, tá? Por exemplo, você pode exportar o dado, né, por essa ferramenta. Eu prefiro esse caminho. Ó. Eu venho aqui na opção gráfico, aí clico nessa ferramenta Split View, e aí ele converte a figura em pontos XY. Muito bem. Então, aqui eu tenho a coluna do tempo, temperatura, massa e a derivada. Eu vou copiar essas três colunas, temperatura, massa e derivada. Para isso, vem aqui na opção editar, copy plot. Ou você pode usar o Ctrl C aqui, também funciona. Bom, feito isso, a gente vai agora salvar esses pontos ou esses dados na forma de texto, né, TXT. Então eu já deixei aberto aqui o bloco de notas. Então vamos lá. Então eu vou colar aqui no bloco de notas. Lembrando que é sempre importante dar uma conferida nesse caso, como é a primeira curva que eu estou abrindo aqui, não vai ter problema, mas pode acontecer de nessa copia e cola o arquivo transferido não ser exatamente aquele que está aberto, o que você gostaria. Então, sempre dê uma olhada se os valores batem. Ó. Então, aqui, por exemplo, temperatura 33, certo? Massa 100.011, derivada menos 0,21. Ok. Então, eu vou salvar esse arquivo. Esse é o arquivo linhaça. TXT. Tá salvo. Só para agilizar, eu já vou fazer o seguinte, eu vou abrir outra curva TG aqui e fazer o mesmo procedimento. Então vou abrir o óleo de uva, então está aqui a curva óleo de uva do equipamento de termogravimetria, certo? Muito bem. Bom, a curva do óleo de uva. Vamos lá. Muito bem. Vou extrair os dados na forma de pontos TXT, então repetindo, gráfico, aqui a figura, gráfico, Split Sheet View, seleciono as colunas. Pessoal, eu posso selecionar as quatro, tá? Eu estou selecionando essas três porque eu vou gerar a figura com essas três informações. Normalmente, os dados de ensaios dinâmicos, a gente plota massa por temperatura. Mas se eu fizer, por exemplo, um dado de curva com isoterma, depois eu mostro um exemplo para vocês, aí eu preciso da coluna tempo, porque na isoterma a temperatura permanece constante e o tempo que aqui continua variando. Então a gente coloca o gráfico no eixo X a
o tempo, tá? Mas não é o caso aqui, depois eu mostro um exemplo para vocês. Muito bem. Então, novamente, selecionei as colunas, editar, copy. Agora eu vou novamente no bloco de notas, vou abrir um novo aqui. Bom, colei. Bom, como é o segundo arquivo que eu estou colando, é importante fazer essa verificação, só ao arquivo correto. Então, vou TXT. Então, ok. Vou aqui minimizar para. Então vejam, aqui na minha pasta, então a gente abre novamente aqui, então abre o software micro, né, o Origin ou Microcal, né? E aí vem aqui na ferramenta Import ASCII2, busca a pasta onde está salvo o arquivo TXT. Pronto, chegamos. Então aqui, ó, repetindo, então essa pasta, né, parece que está vazia, mas na verdade é a questão da extensão que está no ponto .dat. Se eu colocar aqui no extensão TXT, aparece aqui os arquivos. Tá? Se eu colocar a extensão All Files, aparecem todos aqui. Vou deixar só no TXT. Muito bem, então vou selecionar um, por exemplo, a linhaça, abrir. Ele vai importar os arquivos. Está aqui, ó, as colunas. Né? Muito bem. Agora, né, então tá os dados TXT da linhaça, eu vou salvar esse arquivo na extensão do Origin. Então, Save Project As. E vou salvar na mesma pasta, para não... Vou salvar, então, na mesma pasta, curvas TG. Então, esse aqui seria o projeto linhaça. Salvar. Bom, aproveitar aqui que a tela é espaçosa, dá para mostrar. Ó. Então, já está aqui. Já está aqui na pasta, né? Então, esses arquivos que eu estou colocando o cursor aqui são os originais que vêm lá do equipamento TG. Esses dois foram as conversões para documento de texto. E aqui eu já tenho, então, na extensão OPG, que é a extensão do Origin. Pessoal, vamos lá. Então, eu estou com o arquivo OPG, certo? Que tem as colunas A, B e C que correspondem a temperatura, certo? Eu estou mostrando o cursor aqui, a massa e a DTG. Né? Só para registrar, se eu quiser alterar, basta clicar 2 vezes sobre a coluna, ele abre aqui ó, os dados da coluna, e aí se eu quiser escrever massa, weight, enfim, né, alterar aqui, fica à vontade. Né? Temperatura, certo? E a C é a DTG. Ok. Bom, primeira providência, pessoal. O que a gente quer com todo esse procedimento é exatamente fazer com que a figura seja apresentada no padrão exigido pelas normas aí das revistas e da própria área de análise térmica. Né? Tem o IPTAC, que é o Conselho Internacional, né, de Análise Térmica e Calorimetria, que define que as curvas DTG devem ser orientadas para baixo. Né? E o dado do Universal é uma marca registrada da TA Instruments, eles colocam para cima de propósito, que é para mostrar que esse dado, em geral, né, quem conhece o equipamento, conhece a marca, vai saber, olhando para a curva, que é uma curva que foi adquirida num equipamento TA Instruments. O software é aberto, está na internet, quem quiser baixar e utilizar, né, é livre. Então eles fazem isso como uma marca registrada. Mas as publicações têm que ser então orientadas para baixo, né, o máximo dos picos. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Então a gente vem aqui na coluna DTG, clica com o botão direito do mouse, vem aqui na opção Set Column Values, e aí a gente vai multiplicar a coluna DTG por -1. Então, eu vou anotar aqui coluna DTG vezes -1. Então, ó, eu vou dar peraí, acho que eu apaguei errado aqui. Vezes menos... Observem aqui na coluna que ao dar OK, vai inverter o sinal ali, ó. Aí pronto. Inverteu. Então, vou salvar novamente. Save Project.
tá invertido o sinal DTG. Muito bem. Agora eu vou montar a figura. Observem que eu tenho duas colunas Y. A coluna temperatura... Pessoal, desculpa, eu fui mostrar aqui como é que mudava o ABC e anotei errado. Agora eu vou ter que... Vamos lá. Vou chamar aqui de B novamente. Aí agora eu vou colocar certo. Esse aqui é aquele velho problema que vocês conhecem da BIOS, né? Aqui é exatamente o exemplo da BIOS, está bem fácil de notar. Nossa, tá. Então vejam, ó, eu tenho o eixo temperatura X, tenho o eixo Y massa, o eixo Y2 DTG, certo? Para plotar os dois, tanto o eixo o Y1 quanto o Y2, cada um de um lado do gráfico, né, tem uma ferramenta específica para isso. Se você fosse plotar, por exemplo, só a massa, se eu quero mostrar só a perda de massa, basta vir aqui, ó, line, ele já gera, certo? Mas se eu quero mostrar o outro eixo Y no lado oposto, para colocar tanto a massa quanto a DTG, aí eu seleciono as três colunas, marco as três colunas, venho novamente no plot, aí eu venho nessa outra opção, Special Line ou Symbol, e aí seleciono o Double Y. Aí ele gera duas colunas Y. Ok? Vamos deixar aqui que assim a gente, como tem bastante espaço, dá pra gente enriquecer um pouco aqui a discussão. Então aqui é com um único eixo, aqui com dois. Ok? Muito bem, pessoal. Agora é questão de ajustes. Tá? Veja, tudo que a gente quiser modificar na figura, basta você colocar o cursor, clicar duas vezes, ele vai abrir opções. Aí nessas opções a gente faz a alteração necessária. Então, por exemplo, eu quero mostrar as figuras, as curvas de perda de massa e de derivada na forma de uma linha. Como é que eu faço para alterar? Né? Clica duas vezes em cima, aí abre uma opção aqui, ó. Essa opção está mostrando que a curva 1 é a linhaça, certo? X é a temperatura, Y é massa. E o tipo do plot tá vendo? Tá linha mais símbolo. Então a gente alterna aqui só para line, dá um apply, pronto, já mudou para linha. Se eu vier aqui agora no layer 2, eu estou com a curva DTG, mesma coisa. Opção linha, apply, pronto. Está modificado, certo? Muito bem. Ok. Vejam, aqui eu tenho uma legenda e eu posso ou manter essa legenda, ou apagar, ou alterar do jeito que eu quiser. Tá? Só clicar em cima dela, ela abre aqui. Se eu quiser escrever massa com minúsculo. Ok? Pronto. Ó. Outra coisa, muitas vezes a publicação ela exige que não tenha essa como é que eu chamo isso aqui? Essa marcação aqui destaque, né, da legenda. Como é que eu tiro? Clica duas vezes, vem aqui, ó, background e escolhe não. Pronto. Tá, vou deixar aqui, depois se for o caso a gente muda. Pessoal, questão de aspecto da figura, da forma que as revistas exigem. Veja, a curva DTG, ela está bem próxima aqui da curva TG, né, ocupando toda a área da figura. Em geral, se vocês olharem os artigos publicados nas revistas, principalmente revistas específicas de análise térmica, né, tipo Thermochemical Acta, Journal of Thermoanalysis Calorimetry, as curvas TG elas são plotadas aproximadamente próximo do meio da figura para baixo, né, para ficar bem demonstrada quem é uma, quem é outra separadamente. Como é que eu faço para trazer essa curva mais abaixo? Vem aqui, ó, no eixo Y2, clica em cima dos valores, aí aparece aqui todas essas possibilidades de alteração aqui, ó.
por exemplo, se eu quiser colocar em preto, isso é uma questão também, né? Revistas que são impressas, normalmente elas pedem figuras em preto e branco, as que são online já podem ser coloridas, né? Até fica mais nítido o destaque, né? Mas enfim, se precisar mudar, basta vir aqui. Veja, eu quero descer, fazer com que essa curva venha mais para baixo. Basta eu expandir a escala. Então eu venho aqui na opção Scale, né? Tá indo de -6, o cursor está aqui, ó, até 1. Então eu vou aumentar esse valor. Aqui é tentativa e erro. Eu posso colocar aqui um valor e já ficar legal ou não. Aí eu vou alterando. Então vou colocar 3, por exemplo. Então vamos ver como é que fica a figura. Para o meu, da forma que eu costumo fazer, eu acho que está bom. Mas se você quiser, né, fazer com que desça um pouco mais, coloca 4. Certo? Ok? Tanto 3 quanto 4 está ótimo. Eu vou manter o 3, que eu acho que um pouquinho acima do meio fica mais legal. Beleza. Outra coisa. Aqui, ó, os eixos Y, né? Aqui é a derivada, o 2, o Y é a massa. Aqui em cima não tem nada. Eu não preciso dessas marcações de pontos maiores e menores. Como é que eu faço para eliminar isso? Então você seleciona aqui na horizontal, vem aqui nessa função, ó, Title Information. E aí você ali em cima, clica em cima da coluna que eu quero mudar. Title Information, Top, Show X, aplicar. Agora foi. Muito bem. Então, ok. Agora, pessoal, aqueles ajustes para ficar uma figura nos padrões que normalmente, né, a gente precisa enviar para a revista. Primeiro, muitas vezes, né, as figuras na hora da edição para colocar lá nos espaços da revista precisa ser comprimida, né, ou expandida. Então, o ideal é que esses valores sejam, assim, no máximo 3 a 4 marcações, aqui tanto nos eixos Y como X, porque se precisar comprimir a figura, não tem o risco de um número ficar muito perto do outro ou sobrepor. Então, por exemplo, ó, aqui é o eixo da temperatura. Eu vou alterar aqui já o nome. Então, temperatura. Depende, então, da orientação da revista, né? Normalmente, se você escreve... Como eu estou colocando em inglês, porque as publicações já são em inglês, você tem que colocar a unidade. Então, alguns recomendam que você coloque uma vírgula e a unidade. Outros pedem para você colocar parênteses. Então, depende da orientação, tá? Aí tem que olhar no guide da revista. Aí eu quero diminuir um pouco o número de valores aqui da temperatura. Então, repetindo, ó, clica em cima do que você quer alterar, abre as opções aqui, eixo X, Layer On. Aí você vem na escala, a curva foi, né, tá representada de -50 a 850. Mas dá para perceber que a curva termina em 750, ó. E começa aqui um pouco depois, talvez em 40. Então, não tem necessidade de eu deixar esse espaço em branco, tanto no começo quanto no final. Isso aqui é só, né, ocuparia espaço na publicação. Então, vamos mudar aqui, por exemplo, para 0 e o final para 750. E aqui, ao invés de 100, vamos colocar 200. Aplicar. Pronto. Então, ficou aqui 4 valores, né? Tá razoável. Ok. Mesma coisa aqui, ó, na DTG. Né? Escala está de 3 a -6. Então, a curva começa em 3, vai até -6, certo? E tá os incrementos de 2 em 2. Vou colocar de 3 em 3, vai diminuir. Ó. Pronto, ó. Ficou 4 valores, uma distância boa entre um valor e outro. Se houver uma compressão aqui, não vai dar sobreposição. Mesma coisa, vamos aproveitar aqui já o nome do eixo. Ou eu escrevo termogravimetria derivada, ou eu coloco o símbolo, que normalmente a gente prefere. Então é a derivada da massa em função do tempo, e aí a unidade é porcentagens por minuto.
Ah, outra coisa, ela está orientada de cima para baixo. E aqui o eixo Y de baixo para cima. Para padronizar de baixo para cima, a gente pode vir aqui e alterar aqui fazer uma rotação. Então, vou colocar 90 graus, pronto, está para cima. Se eu quiser mudar a cor, é só aqui a cor que eu quiser, né? Eu altero. Então, vocês escolhem o gosto aí. Muito bem. Aí, vou aqui na temperatura, na massa agora. Então, a massa está em porcentagem. Ok. E vou diminuir um pouco também o número de incrementos. Então, escala. Ó, a curva está de menos 10 a 110. Esse material é um óleo e ao final do aquecimento, né, volatiliza totalmente, não é tudo matéria orgânica, não tem resíduo, não formam cinzas. Então a massa praticamente zero. Pode ver que o zero está aqui, ó, vai colar. Então se eu colocar zero aqui, a curva TG vai encostar no eixo. Então a gente coloca aqui um valor só para destacar, para a gente ver o final da curva. Então eu vou colocar menos 5 até, por exemplo, 105. Isso tem escolha da forma que está. Aguenta 100, ótimo. Vamos supor, se eu vou apresentar uma figura só de uma curva TG, não preciso escrever aqui, né, dentro da figura, o que é, né, cada um. Na verdade é aqui, ó, através de seta. Eu coloco uma seta indicando que essa curva corresponde a essa forma que a gente coloca. E aí eu posso excluir essa legenda. Então, delete, apagou. Ok? Que mais? Vamos salvar. Salve Project. Aqui eu vou salvar agora com o nome, para diferenciar um do outro, eu vou chamar de figura linhaça. Todos os arquivos vão aqui. Tá? Vou só expandir aqui para a gente mostrar. Bom, como exportar essa figura? Pronto. Né, se quiser fazer alguma modificação ou colocar tudo em preto, é muito comum, por exemplo, às vezes quando é preto e branco, a gente tem que, para diferenciar uma de outra, a gente editou pontos. Para isso é só clicar novamente em cima, abre aqui a opção, escolhe o que você quer alterar e você altera aqui, ó, por exemplo, pontos, traços, né, dash, dot, enfim, aí, né, vai ajustando da forma que você achar melhor. Aqui não tem problema, vou deixar em linha mesmo. Ok. Bom, como exportar esse arquivo? Tem várias maneiras também. Eu, né, costumo fazer da seguinte forma. Se eu quiser exportar na forma de PDF, né, então vem aqui, ó, export. Eu posso vir no Export Page ou aqui no Print Preview. Ele já gera o PDF. Ó. E aí só vir imprimir. Escolher imprimir para arquivo. Ok. E aí, onde nós vamos salvar? Tá legal. Então aqui, figura linhaça. Figura linhaça PDF. Vamos ver na pasta se já apareceu aqui. Ó, tá aqui. Figura linhaça PDF. Vamos abrir só para conferir. Pronto, ó. Tá aí a figura. Aí você pode simplesmente selecionar com uma foto, copiou, cola no arquivo que você PDF, doc, pronto, está aqui. Muito bem. Bom, outra maneira que também é interessante é na forma de, até por conta da questão do tamanho do arquivo, né? Às vezes tem limitação e quando cola uma figura, fica muito grande o arquivo. Então uma maneira de diminuir isso, a gente vem aqui, ó, no File, Export, e aí a gente tem várias opções, né? Aí vai também do gosto. Eu costumo usar essa aqui porque ela é bem pequena, o JPG, e é a figura linhaça. Vamos lá, procura a pasta que você vai salvar. Aqui, linhaça JPG, salvar. Ó, tá aqui. Então, ó, aqui são os arquivos do equipamento, aqui os origin, aqui os TXT, aqui o PDF e aqui o linhaça, né, do JPG. E aí você insere lá no arquivo doc. Né? Só para aproveitar para ficar registrado aqui, a forma de inserir, onde você, ao invés de colar, porque quando cola, realmente aumenta muito o tamanho do arquivo. Né? Então, vem aqui, inserir, aí, imagem, escolhe a imagem e pronto. Dessa forma fica bem menor o arquivo.
colei e aqui eu inseri. São formas diferentes e realmente muda o tamanho do arquivo. Pessoal, muito bem, vamos lá. Agora vamos mostrar como é que eu, por exemplo, acrescento a essa figura os dados de uva, por exemplo. Aqui só está a linhaça, né? Então eu quero colocar a curva TG-DTG do óleo de uva, né? Como que eu faço esse procedimento? Bom, nós já fizemos a conversão aqui, ó, do dado. Então o dado de... desculpa, a gente só fez a conversão para TXT, mas não puxamos a uva ainda para dentro do Origin. O Origin só tem a linhaça. Então vamos, aqui vamos no novo Origin. Então você vai clicar em New Project, salva as mudanças do anterior, ele vai fechar o anterior. Aí, mesmo procedimento, aqui 2, uva, abrir. Vou fazer aqui a alteração. Então, temperatura, massa, 2 vezes a coluna, derivada. Vamos lá. Invertendo a DTG. Tá? Clico à direita, set column, e aí altera aqui. Então é a coluna. Vou pegar a própria coluna DTG e vou multiplicar por menos 1. Pronto. Está invertida. Vou salvar esse arquivo. Save Project. Uva. OPG. Pronto. Então, só para... Então tá aqui. Ó. Arquivo origin da linhaça, arquivo origin da uva. Perfeito. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, e vou abrir novamente a linhaça. Por que eu vou abrir a linhaça? Porque a linhaça eu já fiz a figura, então eu vou acrescentar o dado da uva no linhaça, é mais rápido, né? Então vamos nesse caminho que é mais fácil. Eu vou abrir novamente então a figura linhaça, certo? E agora eu vou adicionar os dados de uva para poder inserir na figura, né, da linhaça. Para isso, eu venho aqui na opção File, aí tem a ferramenta Append, e aí eu escolho a uva. Ele dá essa opção aqui, ó, criar em New Folder ou Append to Fig. Então eu vou sempre, se você colocar primeiro, ele gera colunas aqui ao lado do dado da linhaça. Então, se você escolher esse segundo, ele cria aqui, ó. Ele mostra aqui separado as colunas de temperatura massa e DTG da uva e temperatura massa e DTG da linhaça. Então, uma vez que os dois arquivos estão juntos, como é que eu insiro essas colunas da uva aqui na figura da... São as colunas TG e DTG, são as colunas Y1 e Y2 da figura. Então, se eu clicar 2 vezes aqui, ele abre essa opção e mostra o seguinte, ó, na figura atualmente, o eixo Y1 que eu cliquei só tem a linhaça, massa, linhaça. Então eu vou clicar aqui, ó, uva, massa, clica na setinha, inserir, ok, ele joga para cá. Certo? Aí novamente eu vou colocar na forma de linha. Então ó, tá aqui já as duas, ó. Na DTG só a linhaça, na TG já tem as duas. Aí eu marco aqui a uva, line, apply, pronto, tá as duas na forma de linha. Bom, aí pessoal, nós vamos ter que fazer uns ajustes, por quê? Porque né, da forma que está aqui, acaba confundindo. Então o ideal, ou é que a gente mude de cor, ou coloque, por exemplo, uma tracejada e a outra cheia, né? Então, por exemplo, eu vou colocar em outra cor. Vou colocar a curva da uva, por exemplo, em... A cor fica legal. Púrpura fica legal. O verde oliva fica legal. Se bem que preto com verde não tá legal. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos marcar a linhaça. Vai ficar bem bacaninho, ó. Vamos pôr a linhaça em orange. Ó, uma laranja e a outra oliva. Aí a gente faz a mesma coisa aqui. Põe em laranja
Aí fica as duas TG, DTG em laranja é a linhaça, certo? E aí vamos acrescentar. Muito bem, ok? Pessoal, é assim, agora eu preciso acrescentar. Eu podia até fechei ele, podia manter ali. Acrescentar a curva DTG da uva. Então vem aqui, ó, se eu clicar tanto no 1 quanto no 2, tanto faz, tá? Veja, ó, aqui já veio direto para DTG. Só está mostrando a DTG da linhaça, então eu vou selecionar a DTG da uva, adicionar, ok. Apareceu aqui, clica duas vezes. Vamos converter em linha. Bom, só que agora, veja, eu tenho agora todas as, tanto a DTG quanto a DTG, só que houve a primeira que era laranja, não estava cabendo aqui, e o software automaticamente fez esse ajuste. Vamos mudar novamente para que fique daquela forma que a gente tinha escolhido anteriormente. Então, venho na escala, a escala está indo from menos 9 até 1.5, eu vou alterar o to aqui para, por exemplo, 3. Vamos ver novamente, ó, tentativa e erro. Tá? Um pouco mais. 4. Bom, ó, é o seguinte, não precisa começar em menos 9, porque o ideal é aproximar o máximo do pico do eixo da temperatura, que está muito longe. Ó. Então vamos colocar começando de menos 8, talvez até menos. Vamos colocar menos 7. Talvez o 7... não deu. Então, ou seria 7,5 ou 8. Vamos ver se 7,5 fica bom. Ficou bom. Tá? Pelo menos assim, da forma que eu gosto. E aí, incremento, tem... Tá, 4. Peraí que alterou alguma coisa na minha tela aqui. Beleza. Muito bem. Ok. Agora, vamos ajustar de novo aqui a escala da temperatura. Scale. Aí tá, menos 50, vou colocar 0. E aqui, 750. Apply. Pronto. O que mais? Agora, veja. Como eu coloquei as curvas DTG coloridas e as TGs coloridas, não faz sentido esse eixo ficar azul. Então vamos mudar isso aqui para o preto. Então, ó, vem aqui no título e formato. Black. Apply. Ok. Os valores, os números também. Desculpa, aqui. E a definição aqui do eixo. Black. Certo? Bom, agora... não, falta ajustar aqui ainda, não está legal. A massa, então, está de menos 25 a 125. A gente vai colocar do menos 5 a 105. Pronto. Pessoal, está praticamente pronta a figura. Só que agora a minha figura, ela está mostrando duas curvas TG e duas curvas DTG. A gente percebe nitidamente que a estabilidade da curva laranja é menor do que da curva verde. Né? A DTG aqui a gente percebe, né, que os eventos são mais pronunciados na curva verde. Enfim, se bem que são, né, nas mesmas regiões, né, as perdas são muito similares. O que mostra que a composição desses óleos tem as suas diferenças, mas as perdas de massa ocorrem em regiões muito próximas. Um é mais estável que o outro, enfim. São os dados que depois, na hora de escrever o texto, né, da interpretação, você vai colocar. Aí eu vou ter que colocar agora uma legenda aqui para indicar quem é a curva verde e quem é a curva laranja. Certo? Aí, para isso, você vem aqui na informação, na coluna gráfico, tá? Na opção ferramenta gráfico, aí New Legend, aí está aqui a legenda, certo? Daí a gente vai, ou coloca A e B e lá embaixo, né, figura 1, figura X, A corresponde à linhaça, B corresponde à uva. Ou você escreve aqui. Vamos clicar aqui para saber quem é quem. A primeira é a linhaça e a segunda é a uva. Um outro caminho, a gente está aqui já nas figuras. Se a gente ver aqui ó, nas propriedades, ó, tá vendo? A linhaça é a laranja, a uva é a verde. Ok? Então agora sim eu vou colocar aqui então, linhaça
uva. E aí, onde eu vou colocar? É questão de aqui embaixo, enfim. É questão de quem está montando. Então tá aí, pessoal. Ó, colocamos a sobreposição das curvas TG e DTG na mesma figura. Ok? No formato Origin, na forma que é indicado para as publicações aí. Bom, vamos lá, vamos salvar o arquivo. Então agora eu vou salvar como sobreposição, ou uva, linhaça, tanto faz. Sobreposição, linhaça, uva. Certo? Vou exportar na forma de uma figura. JPG já está aqui. A sobreposição. Vamos ver aqui na pastinha. Ó, tá aqui. Figura linhaça, sobreposição linhaça uva. Vamos ver como é que fica. Olha aí. Vou botar aqui no padrão para você inserir lá. Vamos lá no arquivo Word. Então, inserir, imagem, sobreposição, ok, tá aí. Certo, pessoal? Bom, só para a gente aproveitar aqui a oportunidade e fazer um videozinho mais completo. Observem que assim, eu não estou usando a conversão de dados de TG e DTG para o Origin, mas isso aqui se aplica, esse procedimento, essa sequência se aplica a qualquer arquivo que você consiga converter em TXT, e jogue no Origin. Quer dizer, se é um dado de, sei lá, de cromatografia, de ressonância magnética, de UV-Vis, de FTIR, então assim, é a mesma sequência para fazer a figura, inserir e tudo mais. Tá? Só para a gente aproveitar aqui, eu vou mostrar uma ferramenta que é muito interessante, que é a ferramenta do corte. Para a gente, quando tem assim um dado que ele é, por exemplo, no caso do DSC, que é aquecimento, resfriamento, e aí fica um espaço onde não tem significado nenhum de fluxo de calor, e a gente quer eliminar aquela região, tá? Vamos rapidinho mostrar aqui e a gente em seguida finaliza. Vou fechar e vou começar novamente. Salvar. Então, vamos lá. Como fazer aquele corte na figura? Então, vou fechar todos os arquivos que eu abri de TG. Poderia fazer aqui no TG? Poderia. Tá? Mas eu vou mostrar desse aqui é justamente a aplicação mais útil. E os arquivos obtidos lá do equipamento de DSC, da linhaça, da uva e da mistura. Vou puxar as três aqui e já mostrar as três, que fica bem interessante. Então, primeiro, vou abrir as curvas, dados DSC. Pronto. Bom, pessoal, se eu clicar Ctrl e marcar os três aqui, ele vai abrir os três de uma vez. Então, aqui estão as curvas DSC. Como eu disse para vocês, a curva DSC é a curva do resfriamento. Aqui a gente fez um ciclo, Então tem a curva do aquecimento e depois do resfriamento, certo? Aquecimento e resfriamento. Essa região aqui, ó, esse traço aqui, não tem significado nenhum, é porque parou o aquecimento, aí inverte, e começa a esfriar, gera uma convecção no gás que está dentro da célula e dá esse desvio. Mas isso aqui não tem significado nenhum. O que interessa são esses eventos aqui, ó, da cristalização, que é endotérmica, e da fusão, que é exotérmica. Então, é ideal remover essas distâncias. E por isso eu vou fazer um corte na escala. Para isso, nós vamos jogar então esse dado lá no Origin, fazer toda... Aqui é possível fazer a sobreposição? Sim. A sobreposição vai aparecer todas as curvas aqui. Eu consigo mexer na legenda? Também. Só clicar aqui em cima, eu altero, editar legenda, tá? Color, enfim. Ok. Mas esse corte já não é tão simples de se fazer aqui. O Origin é mais prático e o Origin dá um acabamento melhor e também não vai, ó, aqui toda vez que você exportar
do próprio equipamento, ele vai mostrar o nome do software. Então fica aí, às vezes a revista não aceita. Tá? Então, vamos lá, procedimento, qual é? Vou pegar aqui, óleo de linhaça. Então, está aqui aberta a curva DC, eu venho aqui na opção gráfico, Split Sheet View. E aqui novamente eu tenho tempo, temperatura, fluxo de calor. Eu só vou copiar temperatura e fluxo de calor. Tá? Editar, copy plot. Venho aqui no bloco de notas. Deixa eu fazer uma coisa. O que é isso aqui? Aqui são seguras. Peraí. Tá, vamos lá. Ctrl V, colei. Dá uma conferida nos dados. Salvar como. Aqui é o DSC da linhaça. Vou escrever se aqui é DSC, que é TG, para não depois, porque vai ter várias linhaças aí, de repente na fusão. Muito bem, vou fazer o mesmo para 1413, 01413, ok. Salvar como DSC mistura. Beleza, feito isso, vou minimizar aqui. Está em turma, análises técnicas, dados de TG. Na hora que eu salvei, eu não olhei a pasta que eu estava colocando. Então, prestem mais atenção do que eu quando for fazer isso. Está aqui. Aí, tá vendo? Ainda bem que eu escrevi DSC, senão ia ficar TXT aqui. Não, cadê o TXT daqui? Feito isso, vamos lá para o software do Origin e vamos importar esses arquivos de DSC. Só para ir mais rápido, pessoal, eu vou fazer uma vez só aqui. Então, abrir linhaça. Vai. Vou fechar aqui. Está dando alguma travada aqui. Vou fechar aqui tudo. Está gravando, está mostrando. Ok. Vamos de novo. Então, Origin. Ok. Importar. Pasta aqui. Aula DSC. Chegou. Muito bem. Coloca aqui na expressão TXT. Então, vou abrir aqui a linhaça. Abrir. Salvar projeto. Dados do usuário. DSC linhaça. Ok. Vamos lá. Novo. Importa uva. Salvar. DSC uva. E novo. Importar. Mistura. Salvar. DSC. Mistura. Bom, eu já vou trazer tudo para junto aqui da mesma aqui para gerar figura. Então vamos lá. Tá aqui a mistura. Vou fazer um append, vou trazer a uva. Clico aqui, ok. Aqui a uva. E vou trazer a linhaça. Append. Mistura uva linhaça. Ok. Pronto. Então, estão aqui as colunas. Aí, pessoal, eu vou deixar a B mesmo. Né? Uma é temperatura, a outra é fluxo de calor. Tá bem mais rápido. Bom, vamos lá. Aí eu vou plotar, né, a figura. Vamos gerar a figura. Vou começar com a linhaça. Seleciona aqui a coluna X e Y. Vem aqui no plot, agora é direto aqui no line. Está aqui a figura, certo? Já gerei a figura. Vou mostrar, ficar mostrando aqui todos, que aí fica. E aí agora eu quero colocar junto, né? Eu importei a linhaça, né? A uva e a mistura. Tá? Então vamos lá. Para importar, né?
para dentro da figura. É só clicar aqui, ó, no 1, certo? Aqui, ó, tá DSC linhaça. Eu vou colocar o DSC uva, DSC mistura. Ok, pronto. Todas as curvas estão sobrepostas. Vamos alterar, vamos colorir para saber quem é quem. Então, por exemplo, aí tá aqui, ó, linhaça, uva, mistura, tá? Eu venho aqui, ó, propriedades, certo? Aí, linhaça. Na TG a gente tinha colocado ela em laranja. Vou manter para ficar meio padrão. É isso mesmo? A linhaça, é isso mesmo. Ok. Então, laranja, apply, pronto. A uva é verde. É verde não, oliva. Apply. E agora, vamos ter a mistura, vamos colocar uma outra cor aqui. Pode ser um azul bem escuro aqui, ó. Isso é legal. Pronto, azul, verde e laranja. Ok. Tá. Bom, a gente precisa... Eu vou apagar aqui a legenda. Vamos fechar aqui a figura, tá? Como é que eu faço isso? Clique em cima de qualquer um desses eixos, certo? Aí você vem aqui na opção título e formato, marca onde você quer fechar, ó, mostrar eixos. A gente só quer um risco, então não coloca os ticks, as divisões. Pronto, fechei em cima. Aí vem aqui, ó, arrasta, ó, right, mostrar, também não e não, aplicar, fechou. Bom, ok. Bom, vamos lá, vamos ajustar aqui, né, quem é quem. Então, aqui, ó, é a temperatura. Em graus Celsius. Ok. E aqui é o fluxo de calor. O fluxo de calor é em watts por grama. Pessoal, só para aproveitar aqui, eu fechei o... Bom, a gente pode expressar em watts por gramas, em calorias por gramas, só em calorias, enfim. Quando eu coloco watt por grama, fica melhor quando eu sobreponho, porque aí é sempre por 1 grama. Então a comparação fica direta entre as diferentes curvas dos diferentes óleos. Tá? Se eu só colocar watts, aí pode ser que o fluxo de calor, né, vai ser muito diferente de um para o outro, porque vai ser o que foi medido lá na amostra para a massa da amostra. Então, uma massa era 5 gramas, a outra era 3 ou 7, aí vai dar uma diferença grande no fluxo. Né? Então, a gente coloca watts por grama para justamente, né, ficar todos na mesma escala. Ok, bom, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, isso aqui não me interessa. Como é que eu retiro isso, né? Então, vamos lá. Primeiro, a escala aqui, ó, tá, vamos ver de onde a onde está indo, de temperatura. Está indo de menos 90 até 50, tá? Isso aqui não é nada que tenha importância, é aquele desvio inicial da curva. Então, por exemplo, se eu colocar nesse ponto aqui, ó, mais ou menos em menos 70 até 30, eu vou excluir esses eventos que não têm significado na figura, na minha análise. Então, apply. Olha aí, cortei aqueles ruídos, né? Aqui, para diminuir um pouco o número de pontos, vamos colocar de 30 em 30. Pronto, ficou 1, 2, 3, 4 pontos. Tá ótimo. No fluxo de calor, está indo de menos 6 até 0,7. Então, para aproximar, onde eu estou colocando o cursor aqui, para aproximar o máximo do pico do eixo da temperatura e aqui também em cima, eu vou diminuir. Né? Eu vou diminuir essa escala, vou fechar um pouco mais. Então, está começando em menos 6, eu vou colocar menos 5. Vamos ver se dá. Talvez tenha que ser um pouco mais. Deu. Certo? E aqui em cima, ó, talvez até 0,6 seja o suficiente. 0,6, vamos testar. Deu, tá ótimo. E o incremento, vou colocar aqui de 4 em 4. Pronto. Muito bem, pessoal. Ok. Agora, ó, esse espaço aqui, né, não tem necessidade. E mais, se eu remover,
esse intervalo que está indo aqui de 0,2, 0,3 até 0,40 alguma coisa aqui, o evento vai ficar mais destacado. Eu vou expandir a figura, ela fica melhor. Como que a gente faz esse corte? Então a gente simplesmente clica em cima de qualquer uma dos eixos aqui, tá? E aí você tem aqui as opções de ajustes, né? Então escala, tick labels, título em formato, né? Linha de grade. Aí tem essa opção aqui, ó, break. Tá? Então o break é justamente para fazer esses cortes. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um corte na vertical. Se eu quiser ver um corte na horizontal, eu clico aqui. Um corte na vertical, vai ativar então o eixo Y1, certo? Mostrar o corte. Então, ó, vamos lá, vamos escolher de onde a onde a gente vai fazer esse corte. Está indo de menos 225 até menos 3. O próprio software está sugerindo isso. Ó. Se eu der um apply aqui, ele já vai fazer o corte. Vamos ver como fica. Pronto, voltou. Vou novamente. Então vejam, ó, eu quero cortar, é porque ele colocou ó, de menos 2, que está aqui, ó, onde está o cursor, até 3, que é mais ou menos aqui, ó, por isso que juntou. Eu quero que corte, ó, aqui, por exemplo, ó, em 0,1, de 0,1 até, por exemplo, 0,4. 0,4. E vamos colocar aqui as divisões de quanto? Vou botar 0, depois a gente altera se for no caso, 0,2. Aplicar. Ó, melhorou, mas dá para melhorar um pouco mais. Vamos aproximar o 0,45 aqui, ó. 45. Aqui vamos colocar 0,3. 0,3. Aplicar. Melhorou, mas aconteceu aquele problema da demonstração anterior. Essa parte ficou numa escala boa, mas essa aqui ficou muito dividida. Então a gente precisa melhorar. Isso é after break. Vamos ver se ele vai obedecer aqui. Às vezes ele dá uma travada, ele não altera. Tá aqui a figura com o corte. Aí agora ficou bem nítido aqui, ó, os eventos de endotérmicos de cristalização. Ah, uma coisa importante, inclusive foi o caso da revisão que a gente mandou essa figura aqui para um evento e aí o revisor mandou uma correção. Ó, é importante, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente abre Universal Analysis, uma curva DSC, ele sempre traz essa informação aqui, ó. DSC linhaça, por exemplo. Ok. Ó, tá escrito aqui, ó, exo up, certo? Então aqui a gente precisa indicar qual é a orientação exo. Ok? Como é que a gente faz? Setinha para cima, texto, marca aqui, exo. Pronto. Está feita a indicação de que o sentido exo, evento endotérmico à fusão, evento exotérmico à cristalização. Certo? Eu apaguei a legenda. E aí eu tenho 3 figuras aqui. Quem é laranja, quem é azul, quem é o verde. Então, nova legenda. Então tá aqui a legenda, A, B, C. Posso colocar em qualquer um. Né? E, por exemplo, ou linhaça. Depende muito de como vai ser apresentado, talvez aqui. Enfim, então está identificado, ou A, B e C, e aí você escreve na legenda A é linhaça, B é uva, C é a mistura, certo? E novamente, né, salvar projeto. Aí eu vou chamar figura mistura, figura DSC mistura, salvei, e vou exportar na forma de um JPG, dados usuários, DSC, figura, DSC mistura.
JPG. Aqui, agora veio. Então tá aí nossa figura, certo? Falta fazer um ajustezinho aqui na questão desses valores, eu preciso ver o que está acontecendo. Pessoal, então, era essa a nossa programação para hoje. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, se tiver alguma pergunta, senão a gente vai encerrando por aqui. E aí eu agradeço a participação de todos. Dessa vez, o íconezinho de gravação está ativado. Portanto, eu espero que a gente tenha realmente, né, em breve aí, o vídeo, né, para poder disponibilizar para todos. Né, fica como... Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. E qualquer novidade eu mando mensagem lá no e-mail de vocês. Ok?